Olá, eu sou o psicanalista, educador e escritor Geraldo Peçanha de Almeida. Durante todo esse mês estamos conversando sobre BNCC e educação infantil. A conversa é sobre os campos de experiência. O tema de hoje, o quinto e último campo de experiência, que é corpo, gesto e movimentos. O próprio nome determina quais são os conteúdos que estão envolvidos nesse campo de experiência, mas, sobretudo, que competências eu tenho que trabalhar, que tenho que desenvolver nas crianças nesse campo de experiência. O corpo, o nosso bom e maravilhoso corpo, que a criança vai reconhecendo as potencialidades. Então, a mímica, a expressão corporal, a psicomotricidade e o movimento do corpo na dança, nas atividades de saltar, de correr, de pular e a interação da criança com os amigos. E então, o professor ou a professora, o educador ou a educadora da educação infantil, diante desse campo de experiência, deve levar a criança a envolver-se com as outras crianças e com os adultos, em danças circulares, em cirandas, em expressões corporais, em mímica, pantomima, que é uma coisa que o balé usa muito para contar uma história por meio de movimentos e de gestos, que é um pouco diferente da mímica. Vocês podem pesquisar depois para trabalhar bem isso. Tudo isso está envolvido lá. Mas, muito mais além do que técnicas, do que expressões, nós temos as experiências que a criança pode viver com o corpo. O corpo, ele produz saúde ou produz doença. O corpo produz movimento ou engessamento. O corpo produz alongamento ou esse recolhimento. A criança é o ser da expressão. A criança é o ser que salta, que pula, que dança, que corre. Quando a criança não o faz, por que não faz? Neste campo de experiência, todo o desenvolvimento físico da criança está envolvido e esse movimento e esse desenvolvimento deve ser no coletivo. Não é um espaço individual a escola. A escola é um espaço coletivo e o desenvolvimento também deve ser coletivo. E é isso que nós procuramos trabalhar dentro desse campo de experiência. Então agora vamos ver quais os conteúdos estão dentro desse campo de experiência, corpo, gesto e movimento. Todo professor de educação infantil deve ter visto algum tipo de trabalho cujo espelho é o centro. Muitas vezes a gente entra numa sala de aula de educação infantil, observamos um espelho colocado na altura do rodapé e nos perguntamos por quê? Ele é muito importante, ele é um conteúdo, é uma competência a ser trabalhada a partir do espelho. A criança olhar e se reconhecer alta, magra, gorda, baixa, mais para a esquerda, mais para a direita, tortinha, não importa como é a criança, mas importa que ela reconheça a sua própria estrutura física, o tamanho dos pés, da mão, o tamanho do cabelo, como que ela se organiza e se aceitar, se reconhecer na sua apresentação física, muito longe de estereótipos. Então, primeiro conteúdo desse campo de experiência, corpo, gesto e movimento, é reconhecer o teu próprio corpo. Depois disso, vamos para os movimentos desse corpo. Quanto que eu me alongo, quanto que eu não alongo, quanto que eu salto, quanto que eu corro, eu me canso. E isso também é importante como reconhecimento, porque às vezes a criança não consegue interagir porque não consegue correr, não consegue saltar. Mas aí esse corpo pode imitar animais. Então, ao imitar animais, a criança tem que fazer a posição de quadrúpede, ou num pé só, ou tem que saltar muito distante, ou tem que fazer movimentos rolando pelo chão ou se arrastando pelo chão, e isso é conteúdo de educação infantil. Esse movimento dos animais, essa imitação dos animais é conteúdo. Além disso, nós temos os movimentos corporais que temos que fazer no dia a dia. Vestir uma roupa, colocar uma meia, calçar um sapato, abotoar roupa, também é conteúdo de autonomia, de socialização, mas de corpo, gesto e movimento. E na sequência vem ritmos. A criança precisa entender ritmos, equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico. Equilíbrio estático quando ela fica num pé só e pode fazer movimento com os braços e pode fazer movimento com a outra perna.
Equilíbrio dinâmico é quando a criança pode andar numa linha reta, dançando, por exemplo, sem perder a direção de esquerda a direita. Tudo isso é o corpo em movimento e é conteúdo. Vem as representações físicas. O que é uma representação física? Nós brincamos muito disso, né? Quando a criança pode imitar uma árvore, quando ela pode imitar um movimento do guarda de trânsito, do juiz de futebol, esses gestos humanos de parar, siga adiante, é importante para a criança reconhecer a iconografia do mundo, né? O silêncio, pare o seu carro, siga para a direita, siga para a esquerda, o juiz quando levanta os cartões amarelo, vermelho. Tudo isso são movimentos humanos que a criança tem que reconhecer. Além disso, nós temos que, dentro desse corpo, gesto e movimento, trabalhar conteúdos que estão ligados às coleções. Coleções que a criança pode fazer. É importante a criança juntar o universo dela para ela se reconhecer, tá? Então, colecionar figurinhas, virar as figurinhas, que eles fazem muito isso, tá? O desenvolvimento de atividades físicas, propriamente dito, que são os jogos coletivos na educação física, os movimentos de psicomotricidade, que são movimentos com cordas, com bambolês, com bolas, com barbantes, com fitas coloridas, com balões de gás ou bexigas. Isso tudo é muito importante. Além disso, nós temos soltar pipa, quando a criança precisa fazer esse movimento de controlar alguma coisa no ar com a própria mão, né? Quando ela tem que fazer movimentos para equilibrar os brinquedos, encaixar, empilhar, isso é conteúdo. Além do mais, nós podemos produzir situações culturais com o movimento. E estamos falando de dramaturgia, estamos falando de teatro, de mímica, de fantoche também. Mas também temos que trabalhar conteúdos de arremesso, de lançamento, ao longe, próximo, à direita, à esquerda. O movimento, o gesto do corpo em movimento é o conteúdo principal desse campo de experiência. Além disso, nós temos na primeira infância rasgar, dobrar, né? Empilhar, encaixar, que são extremamente importantes como técnica, mas isso tudo não pode estar dissociado. Ensine a criança a rasgar, a dobrar, fazer dobradura, trabalhar com tangram, com dominó, com material dourado, tudo que envolve o corpo ou a sinestesia. Mas isso tem que ter uma lógica, tem que ter um princípio. Ela está fazendo isso por quê? Para ela atingir objetivos maiores, ter uma competência para poder expressar o que ela está percebendo do mundo, o que ela está descobrindo do mundo. No mais, como eu sempre digo, educar é um ato de persistir com delicadeza.